Olá a todos que acompanham o canal Fito Pesquisa. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar juntos assim nas informações científicas de uma planta bem famosa, o Psyllium. O nome científico é Plantago ovata. Vamos fazer aquela nossa leitura comentada, sabe? De um jeito informal, batendo um papo mesmo. A nossa base é um material super legal do Ministério da Saúde do Brasil, da RNSUS, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Então, é informação confiável, né? A ideia aqui é descomplicar um pouco essa ciência toda, entender o que realmente ajuda, quais cuidados precisa ter, usar de forma consciente e segura. Vamos nessa? Bom, para começar, quem é essa planta direito? Já falei o nome científico Plantago ovata Forsk, da família Plantaginaceae. E os nomes populares? A gente conhece mais como Psyllium, né? Mas também chamam de Spatula isabgol em outros lugares. Exatamente. E aí vem a pergunta, né? O que da planta a gente realmente usa para ter os efeitos? O documento deixa isso bem claro. O foco principal é a testa da semente. Testa. É um nome técnico, imagino. Isso, é o termo técnico para a camada mais externa da semente. Pensa tipo numa casquinha bem fininha. E o interessante é que essa testa é super rica numa fibra solúvel, a mucilagem. É essa mucilagem que faz a mágica, vamos dizer. Mágica? Como assim? É que ela tem uma capacidade incrível de absorver água e formar um gel bem viscoso, sabe? Às vezes usam a semente inteira também, mas é na testa que está a maior concentração dessa mucilagem poderosa. Inclusive, tem até um teste de qualidade para isso, o índice de entumecimento. Ele mede justamente o quanto essa fibra incha com a água. Ah, que legal. Tipo, para ver se a esponja tá boa. É mais ou menos isso. Para a testa, esperam que 1 grama forme uns 35, 40 mililitros de gel. É bastante. Uau, uma super esponja natural mesmo. E essa capacidade de formar gel deve ser a chave para tudo, né? O artigo que a gente está olhando compila vários estudos. Qual é a ação mais famosa, assim, do Psyllium? Acho que todo mundo pensa logo em intestino, né? Ação laxativa, reguladora. Sem dúvida, o documento aponta o Psyllium como uma ótima escolha para constipação, tanto a crônica quanto aquela mais pontual, sabe? E menciona também como um auxiliar para quem tem síndrome do intestino irritável. E como que isso funciona lá dentro? É o gel agindo? Exatamente. Aquele gel que a mucilagem forma, lá no intestino, ele puxa muita água para dentro das fezes. Aí acontecem duas coisas ótimas. Aumenta o volume do bolo fecal e deixa ele mais macio, mais hidratado. Ah, entendi. Fica mais fácil de eliminar, né? E o ritmo melhora. Isso. O resultado é que a evacuação fica mais fácil, sem tanto esforço, e o trânsito intestinal tende a ficar mais regular. O material até destaca umas situações específicas onde isso ajuda muito. Sim, tipo em casos de hemorroidas, né? Onde o esforço é péssimo. Ou depois de cirurgia na região anal. E na gravidez também, imagino. Exato. São momentos que ter fezes mais macias faz toda a diferença para o conforto, para a recuperação. E isso é bem comprovado pela ciência. Tem estudo mostrando que funciona. Sim, sim. O documento cita estudos clínicos que mostram que o Psyllium é superior ao placebo. Tem até um estudo que comparou com outro laxante, o docusato de sódio, em pessoas com constipação crônica. E o Psyllium se saiu melhor em aumentar a quantidade de água nas fezes e a frequência de idas ao banheiro. É um efeito bem documentado. Que ótimo! Mas não é só para o intestino que ele serve, né? O artigo fala de outras coisas também, colesterol, por exemplo. Isso mesmo. Outro ponto bem destacado na fonte é a ajuda do Psyllium na saúde do coração, mais especificamente na redução do colesterol. Os estudos que eles reuniram mostram de forma bem consistente uma redução no colesterol total e, o que é mais importante, no LDL colesterol, aquele que a gente chama de colesterol ruim, né? Poxa, como que uma fibra consegue baixar o colesterol? Parece até truque. Ah, não é truque, é biologia pura. E é bem interessante o mecanismo. Lembra dos sais biliares? Aqueles que o fígado produz usando o colesterol para ajudar a gente a digerir gordura? Lembro sim. Então, as fibras do Psyllium, lá no intestino, elas agem meio como um sequestrador desses sais biliares. Elas se ligam a eles e não deixam que sejam reabsorvidos para voltar para o fígado. Ah, e aí? E aí o fígado percebe, opa, tá faltando sal biliar aqui,
preciso fazer mais. E qual a matéria-prima para isso? Colesterol. Então o fígado começa a puxar mais colesterol LDL do sangue para fabricar novos sais. É como se o psyllium indiretamente fizesse o fígado limpar o excesso de LDL da circulação. Nossa, que mecanismo engenhoso. Faz todo sentido. Pois é, e tem até outra hipótese de que alguns produtos da fermentação dessa fibra no intestino, tipo o propionato, poderiam dar uma inibida na própria fabricação de colesterol lá no fígado. Mas é importante entender o contexto, né? O psyllium funciona melhor como um parceiro, um coadjuvante. Tem que combinar com uma dieta legal para controlar o colesterol. Claro, não é milagre. Exato. Uma revisão de vários estudos, uma meta-análise, confirmou esse efeito de reduzir colesterol total e LDL em pessoas com níveis um pouco altos. Curiosamente, essa mesma revisão não viu um efeito muito claro no HDL, o colesterol bom, mas no LDL o efeito parece consistente. Muito interessante. Intestino, colesterol. E o artigo fala também sobre o açúcar no sangue, a glicemia. Tem alguma coisa aí? Sim, menciona um potencial papel no controle da glicemia. A ideia, segundo os estudos citados lá, é que o psyllium pode ajudar a suavizar aqueles picos de açúcar e insulina que rolam depois da gente comer. Especialmente depois de refeições com bastante carboidrato, né? Isso. E o mecanismo provável tem a ver de novo com aquele gel viscoso que a gente já falou. Parece que esse gel deixa o esvaziamento do estômago mais lento. A comida demora mais para sair do estômago e ir para o intestino delgado, onde o açúcar é absorvido. Então a absorção fica mais devagar, mais gradual. Exatamente. Menos pancada de açúcar no sangue de uma vez só. Tem gente que acha também que a fibra pode dificultar um pouco o trabalho das enzimas que digerem os carboidratos. Faz sentido. E na prática, funciona mesmo? Os estudos confirmam. Olha, aí a história é um pouquinho mais, digamos, nebulosa. A fonte menciona que alguns estudos clínicos, sim, viram melhora, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2. Observaram melhora na glicemia depois de comer e até na hemoglobina glicada, que mostra o controle do açúcar a longo prazo. Isso é bom. É. Mas o próprio documento avisa que esses resultados não são unânimes, sabe? Outros estudos não acharam um efeito tão significativo assim. Entendi. Então, para a glicemia, parece que a evidência não é tão forte quanto para o intestino e para o colesterol. É algo promissor, talvez, mas que precisa de mais pesquisa. Exato. E sempre, claro, com orientação médica, né? Especialmente para quem já tem diabetes. Não dá para sair usando achando que vai resolver tudo sozinho. Com certeza. A consistência da evidência varia, mas o artigo não para por aí, né? Tem outros efeitos que ele menciona. Tem sim. Vale a pena comentar rapidinho, um deles é sobre saciedade. Por formar aquele gel e talvez deixar o estômago esvaziar mais devagar, alguns estudos sugerem que o psyllium pode aumentar aquela sensação de estômago cheio depois de comer. E isso ajudaria a controlar o peso? Teoricamente, sim. Poderia ser um aliado. Mas o material é bem cauteloso aqui, tá? Diz que o efeito direto na perda de peso é controverso. Alguns estudos mostraram uma ajudinha, outros não viram diferença. Não é um emagrecedor, né? Entendido. E sobre saúde gastrointestinal, além do efeito laxativo? Tem umas pesquisas interessantes em modelos animais, tipo ratos com colite induzida, uma inflamação no intestino. Nesses estudos, o psyllium pareceu ter uma ação anti-inflamatória ali no local. A hipótese é que isso tem a ver com a fermentação da fibra pelas bactérias boas do nosso intestino. As bactérias produzindo coisas boas. Isso. Elas produziriam substâncias como o butirato, que é tipo um superalimento para as células do nosso cólon. Ajuda a manter a saúde da parede intestinal. Que legal essa conexão. E para hemorroidas, além de facilitar ir ao banheiro, que já ajuda muito. Tem mais. Estudos clínicos com pacientes que fizeram cirurgia de hemorroida mostraram que usar o psyllium depois ajudou a diminuir o sangramento e a dor na hora de evacuar. Em alguns casos, até reduziu o tempo de internação. Poxa, que bom saber disso. E tinha um último ponto do documento que me deixou curioso. Uma possível ligação com o câncer coloretal. É isso mesmo? Sim. Esse é um ponto delicado. O artigo menciona um estudo chamado Ecológico, feito na Espanha. É importante entender o que é isso.
Eles olharam dados de populações grandes, comparando o consumo médio de Psyllium em diferentes regiões com as taxas de morte por câncer coloretal nessas mesmas regiões. E o que eles viram? Eles viram uma correlação, onde o consumo de Psyllium parecia maior, a mortalidade por esse tipo de câncer parecia menor. Parecia. Exato. E aqui está o ponto crucial que a fonte mesma destaca. Correlação não significa causa e efeito. De jeito nenhum. Esse tipo de estudo só levanta hipótese, sabe? Acende uma luzinha amarela, tipo, olha que interessante, talvez tenha algo aqui. Mas não prova que foi o Psyllium que causou a redução. É só uma pista para investigar mais a fundo, com outros tipos de estudo mais controlados. Entendi perfeitamente. É uma pista, não uma certeza. Bom, falamos de muitos benefícios potenciais, mas tão importante quanto isso é saber como usar com segurança, né? Quais os cuidados? Essencial. E aqui a informação é chave para usar de forma consciente e responsável. O documento é bem claro nos pontos de atenção. Primeiro, quem não deve usar Psyllium de jeito nenhum. As contraindicações mais claras são pessoas que já sabem que têm alergia à planta, é raro, mas acontece, principalmente em quem manipula muito pó, tipo em farmácia ou indústria, e pode acabar desenvolvendo sensibilidade respiratória por ficar inalando. Certo. A alergia. Que mais? Também não pode usar quem já tem algum tipo de obstrução no sistema digestivo. Ou um estreitamento, ou uma estenose, sabe? Seja no esôfago, estômago ou intestino. Ah, claro. Se já está meio bloqueado, colocar algo que aumenta o volume vai piorar tudo. Exatamente. Piora muito a situação. Pessoas com dificuldade séria para engolir também devem evitar. E como a gente já falou, em caso de diabetes meio descontrolado, difícil de manejar, precisa de avaliação médica antes de pensar em usar. Ok. Essas são as contraindicações. E para quem pode usar? Quais são as precauções mais importantes? O que não pode esquecer? A precaução número 1. O mantra do Psyllium, que está repetido 1000 vezes no documento e com toda razão, é beber muita água. Isso é, assim, absolutamente crucial. Muita água. Anotado. Mas por que tanta ênfase nisso? Porque aquela fibra é uma super esponja, lembra? Se não tiver líquido suficiente para ela absorver e formar o gel direitinho, ela pode virar um problema. O gel pode ficar muito denso e endurecer. E aí, em vez de ajudar o intestino a funcionar, pode causar um entupimento mesmo, uma obstrução. Nossa. Pode obstruir o esôfago se não descer direito, ou o intestino. Exato. Esse é o principal risco se usar errado sem água suficiente. A fibra precisa de água para trabalhar direito. Entendi. Então, cada dose tem que ser com um copão de água e beber mais água durante o dia todo. Isso. Tomar a dose imediatamente com um copo cheio de líquido, água, suco, chá, o que for, e manter a hidratação ao longo do dia. É fundamental. Outras dicas práticas. Geralmente se recomenda não tomar logo antes de dormir para dar tempo de agir um pouco e um cuidado para quem vai manusear o pó em casa. Para não ficar inalando as partículas e correr risco de alergia, o ideal é tirar o pó da embalagem com uma colher, sabe? Não virar o pote de uma vez, que levanta aquela poeira. Fazer isso num lugar arejado ajuda também. Boas dicas práticas. E efeitos colaterais? Aquelas coisas chatas que podem acontecer no começo. Ah, sim. Os mais comuns, e que geralmente são temporários, são aqueles ligados à adaptação do intestino mesmo. Sensação de inchaço, talvez um pouco mais de gases, sentir a barriga mais cheia. A famosa festa de boas-vindas da fibra. É tipo isso. O intestino está recebendo uma carga nova de fibra e precisa se acostumar. A tendência, segundo o documento, é que esses sintomas diminuam com o uso continuado. O corpo se adapta. Bom saber que costuma passar. E uma última coisa importante. Interação com outros remédios. Pode atrapalhar? Ponto super relevante. Como o Psyllium forma aquele gel e pode mexer na velocidade com que as coisas passam pelo intestino, ele pode sim atrapalhar a absorção de outros medicamentos que a pessoa tome muito junto com ele. Então tem que dar um espaço. Tem. A recomendação geral que está lá na fonte é tomar o Psyllium uns 30 a 60 minutos antes ou, o que é mais comum,
1 a 2 horas depois de outros remédios. O documento cita especificamente que pode diminuir a absorção de lítio e carbamazepina. E claro, pela própria ação do Psyllium, tem que ter atenção se a pessoa já usa remédio para diabetes ou para o colesterol. A regra de ouro, então, é avisar o médico ou o farmacêutico. Sempre. Avisar que está usando o Psyllium é fundamental. Aí o profissional pode orientar o melhor horário para tomar tudo e se precisa de algum ajuste. Perfeito. Nossa, quanta informação valiosa! Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, baseado no documento, qual seria a mensagem principal? Olha, me parece que o Psyllium, principalmente a testa da semente da Plantago ovata, é uma fibra solúvel que tem sim um respaldo científico interessante para algumas coisas. Os benefícios que parecem mais sólidos são mesmo a ajuda para regularizar o intestino, na constipação, e aquele papel de parceiro na redução do colesterol LDL, sempre junto com um estilo de vida saudável, né? Exato. E outros potenciais, como no controle da glicemia, são promissores, mas talvez precisem de mais confirmação ainda. E a chave para aproveitar isso com segurança é, sem dúvida, o uso consciente. Aquela regra de ouro da hidratação é tudo. Não é só um detalhe, é essencial. Tomar com bastante líquido e se manter hidratado garante que a fibra funcione bem e evita os problemas. É muito legal ver como a ciência consegue investigar e explicar os porquês por trás de usos que às vezes a gente já ouvia falar, né? Pois é, mostra como as plantas medicinais, quando a gente entende bem e usa com responsabilidade, podem ser grandes aliadas da nossa saúde. Conhecimento é poder mesmo, né? Especialmente para a nossa saúde. Entender o que a ciência diz ajuda a gente a fazer escolhas melhores, mais seguras. Continuem aqui com a gente no Fito Pesquisa. A nossa proposta é sempre essa: trazer essas análises baseadas em fontes confiáveis para a gente conversar e aprender juntos. E um lembrete super importante. Essa nossa conversa foi uma leitura comentada, né? A gente focou nos pontos principais do documento oficial do Ministério da Saúde. Para quem quiser se aprofundar de verdade, ver todos os detalhes, as referências dos estudos, entender as nuances todas, é fundamental ir lá e ler o artigo original completo. O link está sempre aqui na descrição para vocês. Boa. E isso até levanta uma coisa legal. Que tal ir se familiarizando mais com a leitura desses documentos, desses artigos científicos? Exatamente. Ler o material na íntegra é a melhor forma de construir um conhecimento sólido, ter segurança na informação. Não precisa ter medo da linguagem, que às vezes parece mais técnica. Aos pouquinhos, com a prática, a gente vai pegando jeito e descobre quanta coisa rica tem nesse universo da pesquisa. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia em mais essa exploração aqui no Fito Pesquisa. Cuidem-se bem, usem o conhecimento a favor da saúde e até a próxima.